Em 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve: quem pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ele não estava dizendo que nós não sabemos nada. Não era isso que ele estava querendo transmitir nesse texto. Mas ele estava se referindo a um grupo de pessoas que eram os judaizantes, que invadiam as igrejas, trazendo novas doutrinas, trazendo ensinamentos da lei e querendo que as pessoas se convertessem e cumprissem esses novos preceitos. Na verdade, quando o apóstolo Paulo escreveu para a liberdade, Cristo nos libertou, ele estava trazendo a realidade do Evangelho, o Novo Testamento, uma nova realidade, a salvação de graça por meio da fé. E o apóstolo Paulo era um profundo conhecedor desse Evangelho de livramento, de liberdade. Ele pregava com autoridade porque ele conhecia o final da história. Ele dizia que ele se gloriava num homem que havia passado por um arrebatamento. E nesse arrebatamento, ele teve a experiência de ouvir do próprio Cristo palavras inefáveis, as quais não era lícito ao homem referir. Ele tinha segurança daquilo em que ele acreditava. Ele sabia que o verdadeiro evangelho é conhecer o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E ele passou por essa experiência espiritual onde ele adquiriu essa nova realidade na sua vida. Ele teve que ser evangelizado pelo próprio Cristo. E ele escreve um texto que nos mostra esse conhecimento espiritual, essa firmeza doutrinária, como ele sabia o final da história. Em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 7 até o 14, ele escreve: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele tinha convicção plena de como era o verdadeiro evangelho. Ele sabia o final da história. Existe uma ilustração que diz que um pai, sentado no sofá, observava seu filho lendo um gibi do Homem-Aranha e dizia constantemente: eu sei o final da história. E repetia muitas vezes: eu sei o final da história. E seu pai, curioso, se aproximou e perguntou: filho, por que você está lendo esse gibi e dizendo eu sei o final da história? Ele disse: olha, papai, é que o Homem-Aranha está lutando com o Dr. Octopus e ele tem 8 garras metálicas e está batendo muito no Homem-Aranha. Mas eu fui lá no final da história e eu vi que quem vai ganhar essa briga é o Homem-Aranha. E por isso estou tranquilo, estou lendo, mas eu sei o final da história. Estou falando isso, eu sei o final da história. Então,
O que acontecia com o apóstolo Paulo é que ele sabia o final da história. Não importava, quando nós lemos o texto, ele diz: olha, eu estou sofrendo porque eu prego o evangelho. Eu estou preso porque eu prego a palavra de Deus. Mas não importa tudo que eu tenho sofrido, não importa as afrontas pelas quais eu tenho passado, não importa que eu fui apedrejado, não importa tudo o que acontece comigo, importa que eu sei o final da história. Eu sei que sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Eu sei o final da história. Muitas vezes nós ficamos tristes e desanimados por situações difíceis que nós passamos, desagradáveis, mas nós temos que ter convicção de que no final da história nós seremos os vencedores. Era assim que Paulo pregava. Ele estava aqui nesse contexto em que ele passa esse texto maravilhoso, onde ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Ele estava orientando o seu discípulo Timóteo, o seu filho na fé, a ser o seu imitador, a fazer como ele fazia, a não ter medo, a não ser covarde, a enfrentar, porque o Espírito Santo, ele fala assim: pois Deus nos deu o espírito de temor, de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes nem de mim, que sou prisioneiro seu. Ele estava preso por pregar o Evangelho. E ele sabia o final da história. É isso que ele passa para os judaizantes quando ele diz que aquele que pensa saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Os judaizantes não sabiam como convém saber. Eles sabiam apenas o começo, eles sabiam apenas o princípio, mas eles não sabiam o final. O apóstolo Paulo sabia o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele tinha conversado, dialogado com o primeiro e com o último, com aquele que é o criador e mantenedor de todas as coisas. Ele sabia em quem ele tinha crido e ele sabia que era poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia que nós estaremos diante do trono branco, prestando contas de que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. É interessante que outro apóstolo também passou por um arrebatamento quando estava preso por pregar a palavra de Deus, por dar testemunho de Jesus Cristo. O apóstolo João foi preso na ilha de Patmos e ali ele passou por um arrebatamento e ele recebeu a revelação do Alfa e do Ômega, do primeiro e do último, do princípio e do final. Ele estava também convicto que tudo aquilo que ele estava sofrendo, no final, teria a sua compensação. Ele era um homem de Deus, estava preso ali injustamente porque pregava a palavra de Deus, pregava a salvação em Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador. E ele escreve em Apocalipse, primeiro capítulo, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus falando com João: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é e que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Ele é onipotente. E Jesus dizia para ele ainda: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiátira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo, eu que fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o Criador e mantenedor. E ele diz uma frase maravilhosa para João, que estava preso numa ilha, sofrendo injustamente por pregar a palavra de Deus. Ele diz: não temas, eu sou o Todo-Poderoso. Não temas. Que palavra maravilhosa.
Não temas aparece na Bíblia 366 vezes. Um teólogo, certa vez, disse que Deus é tão cuidadoso que colocou um não temas para cada dia do ano. E ainda se lembrou do ano bissexto, que nós temos 366 dias. E existem não temas 366 vezes na palavra do Senhor. Não temas, eu sou o Todo-Poderoso, eu estou contigo para te guardar, para te livrar. Muitas vezes temos sido afligidos por lutas onde nós apanhamos, nós somos surrados. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, por situações tristes, mas nós temos que saber que no final da história nós estaremos lá na presença do Todo-Poderoso, do Alfa e do Ômega, do primeiro e do último, do princípio e do fim. O apóstolo Paulo tinha essa convicção e ele se gloriava nesse homem. Ele dizia: nesse homem eu me glorio, porque nele é que eu fui evangelizado pelo Alfa e pelo Ômega. Eu já passei de fase, eu agora estou sabendo o fim da história. É por isso que eu digo a todos: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Essas coisas que têm acontecido na minha vida fazem parte das consequências que eu assumi ao pregar o Evangelho. Eu sei em quem tenho crido, posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso ser açoitado, posso ser apedrejado, posso ser preso, mas eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, o dia do juízo, onde nós estaremos diante do trono branco. Ali é que nós vamos ver a recompensa dos ímpios, daqueles que não aceitam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós estaremos lá. E o apóstolo Paulo, ele tinha tão profunda convicção dessa revelação, dessas palavras inefáveis que ele recebeu no arrebatamento, que foram introduzidos no seu coração, preceitos maravilhosos de evangelho da liberdade. Se o Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Que ele sabia o final da história, que mesmo ele sofrendo agora, no final ele seria mais do que vencedor. São frases magníficas que parecem saltar dos textos. Quando nós lemos aqui que ele diz que Jesus Cristo é o Senhor, ele fala assim: antes dos tempos dos séculos nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, antes do mundo existir, Cristo já existia. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, o Cordeiro de Deus já tinha sido morto no plano de salvação, na mente onisciente de Deus. É isso que o apóstolo Paulo revela. E ele diz para Timóteo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, e nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, porque nós não merecemos, mas nós recebemos de graça, gratuitamente, porque Deus nos amou. E o apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Jesus é Deus.
Jesus é todo-poderoso. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim. Jesus é o primeiro e o último. E Paulo conhecia como ninguém essa revelação do Evangelho. Por isso, ele estava convicto. Eu sei em quem eu tenho crido. Quem sabe, sabe. Por isso, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, cresça no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e livre você de todo mal. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.